bonito hoje, né? Mas eu já sou no futuro, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Para mim é uma alegria estar nessa casa. Frequentei essa igreja em 2014. Um curto espaço de tempo, mas foi uma bênção muito grande. E hoje é noite de adorar e buscar a Deus. Eu queria pedir o louvor, só colocar mais um hino só para a gente orar. Pode ser só instrumental. Amém? Vocês estão comigo? Quanto tempo tem? Qual é o tempo? 30 minutos? 9h30? Ixi, tem tempo demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos buscar o Espírito Santo? É porque desde a hora que eu cheguei aqui, quem crê. É porque nessa igreja tem poços profundos. Vocês sabem disso. E aí é o rio aqui. E aí a gente não podia começar a palavra sem buscar o Espírito Santo com intensidade. Vocês estão comigo? Amém. Então neste momento, veio uma palavra do meu coração que não é fácil de falar, porque nós vamos falar sobre oração. E falar sobre oração parece ser a coisa mais básica e mais simples da vida cristã. Não existe vida cristã sem oração e sem jejum. Então parece que é um pouco chover no molhado, né? E falar sobre oração aqui, né? Nessa igreja que eu sei que é uma igreja de oração. Aleluia. Mas a palavra que queima no meu coração é como que a gente faz para caminhar nesse momento de tantas adversidades, nesse momento de tantos problemas, com a vida transbordante em oração, com a vida transbordante de unção, com a vida transbordante no Espírito Santo.
hoje no mundo, que tem matado muito mais do que as pandemias por aí. E esse príncipe se chama frieza e mornidão. Recobras pecai. E quando eu falo de adversidade, eu não estou falando de adversidade do país, não. Eu estou falando da minha adversidade, da sua adversidade. As nossas adversidades do dia a dia. As adversidades que nós temos na nossa casa, com a nossa família, com os nossos esposos, com os nossos filhos. As adversidades financeiras, as adversidades profissionais, as adversidades da saúde. E talvez a principal dela, a adversidade interior. As adversidades que estão morando dentro dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Glória a Deus. Aleluia. O Deus da angústia, da insatisfação, da dúvida, da incredulidade. Como ter uma vida de fé? Como ter uma vida de transbordo no Senhor? Sabe quando eu falo em transbordo, sabe do que eu lembro? Eu lembro de Paulo e Silas na prisão. Paulo, mas em uma das suas viagens missionárias, uma mulher endemoniada atormentando eles, com espírito de adivinação. A Bíblia fala que uma semana ela atormentando, falando: olha, aqueles lá representam o Deus vivo, mas ela nem fala. E ele expulsa, só que aquela mulher escrava, dava dinheiro, não é verdade a história? E aí, em função disso, porque estava fazendo a obra do Senhor, porque estava fazendo a obra do Senhor, e em função disso, eles foram humilhados, envergonhados, açoitados. Eles foram levados para a praça pública, arrancaram as roupas deles, envergonharam, bateram, nu, em praça pública. Jogaram na prisão, amarraram os pés. Às vezes uma notícia da televisão nos entristece. Às vezes uma notícia política nos entristece. Às vezes a gente dorme chateado por causa de uma coisa que a gente ouviu falar e nem foi com a gente. Mas eles doeram na carne e eles são os nossos exemplos. Ele é o nosso exemplo. Em meio a tudo isso, eles louvaram ao Senhor. Isso é transbordo ou não é? Isso é transbordo. Porque se fosse a boa medida
deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a glória do Evangelho de Cristo. O Deus deste mundo cegou os olhos. O Deus desse mundo cega os olhos e impede que a gente veja, a gente não, os descrentes, a glória de Cristo. Mas, em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, Jesus diz aos discípulos: se creres, fala comigo, se creres, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, a gente não vai ver nada menos do que a glória de Deus. Então a gente tem que almejar ver a glória de Deus. E é sobre João que nós vamos falar essa noite. O jejum começou ainda. Se creres, verás a glória de Deus. João foi o último discípulo a morrer. Ele morreu em torno de 95 depois de Cristo. Ele foi jogado na ilha de Patmos para morrer. E eu acredito que a ideia era para ele morrer junto com a igreja, no local mais hostil que podia ter na época. Ele foi jogado lá. Todos os discípulos já tinham morrido. É claro que tinham os discípulos, mas os discípulos já tinham todos morrido. E a igreja era uma igreja perseguida, era uma igreja odiada, era uma igreja machucada, perseguida por Nero e por todos os outros imperadores. Mas nesse momento de maior agonia da vida de João, ele viu a glória do Senhor. E ele recebeu do Senhor a revelação que a gente vai ler essa noite, em Apocalipse 3, versículo 14. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fala a Deus. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 3. Deixa eu conferir o versículo. Glória a Deus. Versículo 14 mesmo. João recebe de Cristo a revelação dos últimos tempos. A palavra que está no livro do Apocalipse. E ele começa a revelar para João sobre as igrejas, 7 igrejas. Essas igrejas realmente existiam. Então a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, João era até o pastor dessa igreja. Então, geograficamente, essas igrejas existiam e o anjo vai revelando a situação, o problema, a parte boa e ruim de cada igreja. Mas muitos teólogos entendem que cada uma dessas igrejas foi um período que a igreja do Senhor viveu na terra. Cada uma dessas igrejas. E a gente não vai falar sobre isso, mas quem tiver curiosidade, olha até os nomes das igrejas e fala muito sobre isso na internet. O pastor Eduardo Reis fala muito sobre isso, amigo Samuel. E os nomes da igreja revelam muito isso. Se isso for certo, eu acho que tem muito sentido, é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. A gente está vivendo a última igreja, a igreja chamada de Laodiceia. A igreja onde todos vão falar de Cristo. A igreja onde o conhecimento
vai estar disponível a todos e ninguém vai se bastar de conhecimento. Parece um pouco o nosso tempo, né? Vamos ler o que diz aqui. Apocalipse 3:14. Ali está na corrigida e eu não estou na corrigida. Eu vou ler aqui na minha. Diz assim: o anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, a mensagem do final. Do Amém da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou logo vomitar da minha boca. Aleluia. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, aleluia, para se vestir e cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Comprem também colírio, para a fim que os olhos possam ver. Eu corrijo e castigo a todos que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles. E aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem do lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória. Agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, tremendo, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia fala da degradação da igreja. Fala da degradação dos princípios básicos da igreja. Fala da degradação da raiz do Evangelho. E é o que a gente está vendo por aí, não é verdade? O anjo começa a falar: olha, vocês não são frios e nem são quentes. Vocês são superficial demais. Só que na verdade vocês acham que são ricos, que são bonitos, que estão dando tudo certo, que está tudo agradável. Quem está vendo isso aí no Evangelho? Não é só no Evangelho, não. A gente está vivendo um momento que todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é expert e especialista em tudo. Estou mentindo? É curso de todo jeito. Um pouquinho de cada coisa. E aprofundado, nada. Rasura. E no Evangelho a mesma coisa. Todo mundo fala de Cristo, todo mundo entende da Bíblia, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo está dando curso de Evangelho, todo mundo... Sabe o que é isso? A volta de Jesus. É a última igreja. E aqui eu não estou falando de igreja nenhuma de placa. Nem igreja pintada de branco, nem igreja pintada de preto.
Aqui eu não estou falando de nenhuma igreja física. Eu estou falando da igreja do Senhor, da igreja universal, da igreja que o Senhor olha lá de cima e fala: eu queria que você fosse quente, ou que você fosse frio de uma vez, porque morno está levando muitos a ser morno, e eu vou vomitar o morno, mas eu não queria. Aleluia. Aleluia. E aí diz assim, ó. Que vocês não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nu e cego. Portanto, eu dou um conselho. Comprem de mim ouro, para que vocês sejam realmente ricos. Oh Deus, comprem de mim vestes brancas. Isso aqui é o princípio básico do Evangelho. É a raiz do Evangelho. Santidade, obediência, oração, vida em jejum, comunhão. Esse princípio que não pode ser, em momento nenhum, esquecido por nós. Esse é o momento que se levanta, esse tempo. É um tempo muito rápido. A gente fala assim, os dias estão passando rápido, mas é muita informação o tempo inteiro. É o celular que toca o tempo inteiro, o WhatsApp que toca o tempo inteiro. A gente entra na rede social, é tanta informação. É por isso que é rápido. E a gente vai estabelecendo ídolos. E é isso que o Senhor tem chamado a atenção hoje. E é por isso que a gente está falando hoje sobre oração. E o Senhor tem horror a ídolo. O Senhor abomina ídolo. Trabalhar é bom ou ruim? Trabalhar é bom ou ruim? É bom. Mas se a gente trabalha e não ora, o trabalho virou ídolo e a gente tem pecado. E na academia é bom ou ruim? Maravilhoso. Mas se a gente vai na academia todo dia e não ora, a academia virou ídolo e a gente tem pecado. Ver série no Netflix é bom. Maratonar é bom de vez em quando. Mas se a gente vê e não ora, a gente tem pecado. Porque a gente está estabelecendo ídolos. E o príncipe desse século veio para cegar os olhos. Essa revelação foi para a igreja. Essa revelação foi para os que já tinham recebido o Evangelho. O príncipe desse século quer estabelecer ídolos nas nossas vidas, para que a gente não enxergue e para que a gente não cuide dos nossos, que é a nossa obrigação. Os nossos de sangue e os nossos do Espírito. Os que chegam para a gente, filhos espirituais. Servir a Cristo não é fácil, não é simples. Tem uma doutrina espalhada aí que servir a Cristo é simples, é fácil, não sei o que, eu não sei onde. A salvação, ela é pela graça. Nada pode comprar a salvação. Nada pode comprar a salvação. A salvação é pela graça, para aquele que crê. Mas o reino de Deus é tomado aqui
a força e a violência. Unção é tomado a força e violência. Comunhão com o Senhor é tomada a força e a violência. Vida de oração é preço. Tem jeito. Não sei do caminho. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força e compete que aqueles que têm força se apoderem dele. Força para quê? Força para falar? Força para brigar? Força para discutir? É fácil orar, gente? Não é. 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração, é fácil orar? Não é. Por isso que oração tem que ter foco, oração tem que ter disciplina, oração tem que ter rotina, oração tem que ter compromisso. Mas viver sem escutar a voz do Senhor não é fácil. Por isso ele aconselha: compre de mim ouro, compre de mim azeite, compre de mim vestes novas, vestes brancas. Decovas, decai, arrasta, deixou. Como lidar com o príncipe da mornidão, com o príncipe do esfriamento? Compre de mim. E como que compra? Aleluias, 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 aleluias. Essa é a palavra do renovo. Essa é a palavra da novidade de vida. Essa é a palavra do renovo. Não dá para estar cansado para fazer a obra. E de levar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. É com amor que a gente faz isso. Mas a gente só faz se transbordar. É necessário buscar transbordo. Hoje eu estava lendo sobre isso. E eu estava lembrando, não sei se eu vou conseguir falar aqui certinho, mas nós estamos em casa, em família, né? Então se eu errar, vocês me perdoam. Mas eu estava pensando, uma vez eu li que a oração assemelha muito com o templo, onde fica a marca da aliança. O sacerdote entrava primeiro ali no átrio, mas ele tinha situações para fazer ali no átrio. Tinha um local de sacrifício, depois tinha a bacia de bronze, fazia o sacrifício, tirava o sangue. O sacrifício é a oração dos 20 minutos, dos 15 minutos. É o básico. O Senhor está chamando para uma vida de transporte. Tem um hino que fala: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não sabe, mas vive. Oh, Jesus. E aí passa ali da parte do átrio, vai para o segundo templo. Tem a parte dos pães, tem o candelabro, tem o altar de incenso. Incenso fala de quê? De adoração. Então, no primeiro momento da oração, eu faço isso. Eu aprendi um dia e eu faço isso. A minha oração começa com perdão. Muitas pastores vêm falar que a gente não tem que pedir mais perdão, porque Deus levou sobre si todas as nossas dores e nós já estamos perdoados. E é verdade, amém? Amém. Só que quando eu chego aos pés do Senhor e me derramo e peço perdão, eu me coloco no lugar certo.
sempre tem. E o Senhor sonda e conhece. Depois oro por toda a minha família, Pai eterno. Sabe aquela oração? Senhor abençoa, Senhor salva, Senhor livra, Senhor guarda, Senhor visita, Senhor providencia, Senhor a doença. Todos essa demora. Senhor. Minha mãe orou 50 anos pela conversão do meu pai. 50 anos. Eu nasci, ele já não era convertido. E aí a gente cresceu na igreja e a minha mãe orando. Só ela levava a gente para a igreja. Aí a gente saiu da igreja. Eu e meus 2 irmãos. E a minha mãe orando. Aí nós voltamos para a igreja. E a minha mãe orando. E há uns 2, 3 anos atrás, o meu pai retornou para Cristo. Porque oração é depósito. Uma hora a gente saca. A gente não precisa toda vez ver o sobrenatural. Porque a gente sabe o poder da oração. Oração é depósito. Voltou para Cristo, tá um mês. Um mês. Deus é bom. Aleluia. Então ali tem os pães, o candelabro, o incenso, que é a adoração. E a gente ora por todo mundo. E aí a gente adora. Em hinos e em palavra. Porque para sair dessa parte para o Santo dos Santos, ainda tem um véu. E esse véu vence. Eu estou falando da minha imaginação quando eu estou orando, tá bem? Esse véu a gente vence com a palavra. Então eu me derramo, oro por todos. Depois eu vou na palavra, Senhor, o que tem para mim hoje? E aí eu vou lendo, e o Senhor vai me revelando, vai me falando, vai me instruindo. E é tão lindo quando Ele faz isso, mas às vezes não faz. Mas muitas vezes faz. Nesse momento eu recebo instruções para tanta coisa. Esses dias eu estava orando, eu ia numa reunião muito difícil. E eu estava nessa etapa, o Senhor falou comigo, não vai lá, você não precisa ir. Manda fulano. Eu falei, como assim? Eu achava que eu tinha que ir. Tudo veio no meu nome, era para eu ir. Mas no céu tinha outro jeito. Eu não podia ir. Porque o que ia acontecer lá, depois eu podia falar assim, não, mas eu não fui na reunião. Entendeu? E se eu tivesse ido, eu não podia falar. Mas muitas vezes, na minha desobediência, eu só vou até a parte que eu oro por todo mundo. Não chego na hora, na parte que eu vou ler aqui. Porque isso aí já foi uns 40 minutos. E aí a gente vai para o Santo dos Santos, é onde Deus fala. É onde a gente fala, Deus fala. E aí, se tiver tempo de não levantar enquanto Deus não falar, porque Deus fala. Às vezes Ele não fala, mas a maioria das vezes Ele fala. Essa é a palavra do Senhor. Isso é comprar vestes brancas. Isso é falar com o Senhor, se estou à porta e bato. Ai, se eu abrir a porta. É essa porta. É a porta de comunhão. Todo mundo é casado aqui? Quem é casado? Quem lembra da época do namoro? Namoro é uma beleza, não é? Tem cobrança na época do namoro? Pouquinho, né? Aí depois a gente fica noivo. Tem cobrança de noivo para noiva? Bobeira, né?
bobeira. Aí a gente casa. Tem cobrança de marido da esposa? E a esposa cobra o marido? Cobra, Mike? Sua esposa te cobra? Não, né? Você não pode falar aqui, né? 25 horas por dia a esposa cobra. 25 horas por dia. Sabe por quê? Porque a gente cobra quem ama. Diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Abrir a porta. Comprem também polido. Está no versículo, acho que é o 18 ainda. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. 19. Eu corrijo e castigo a todos os que amo. Nós somos esposas do Senhor. A igreja é esposa do Senhor. Mas nós definimos em cada período da vida o relacionamento que a gente quer ter com Cristo. Se o relacionamento é de namoro, sabe? Águas pelos pés, e tá tudo bem. A gente decide. Cristo é rio de água viva. Rio de água viva. Mas nós decidimos o tanto que a gente vai pôr lá dentro dos pés. Ou como eu falei, se o nosso relacionamento é de namoro não tem muita cobrança, gente. Ou se é de noivo também não tem muita cobrança. Mas o Senhor vem buscar namorado? Ele fala que quer levar a noiva, a igreja, a esposa, o esposo. E aí tem coisas que o Senhor vai cobrar e coisas que o Senhor vai corrigir, tempo de oração e tempo de dedicação, levantar pessoas para a gente orar e levantar situações para a gente fazer, cansado, sem querer, e levantar, porque o Senhor tem que contar com alguns, porque este mundo não está dominado ainda por Cristo, está dominado por um Deus que cega os olhos para que aqueles escolhidos não vejam o Evangelho de Cristo. O Senhor sabe com quem contar. E a gente decide o relacionamento que a gente vai ter com Cristo. E Cristo cobra aqueles que amam. Aleluia. Glória a Deus. E por último, diz assim: e aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido, ouçam. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma palavra de renovo. Essa é uma palavra de oração. Às vezes essa palavra não é para a igreja aqui, mas às vezes é para levar. Às vezes é para levar para outro. Às vezes é para renovar, para reanimar. Eu reanimei com essa palavra. Eu precisava. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar e buscar o Senhor. Esse renovo. Aleluia. 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 Vai ter outro hino? Pode ser o rio azul. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Curva as suas cabeças na presença do Senhor.
Aleluia. 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 Senhor, hoje é uma noite que o Senhor se fez presente, está presente. Hoje, Pai, é uma noite de renovo. É uma noite, Pai, de firmar compromissos. É uma noite, Jesus,
abençoe a pastora Isabel, Deus abençoe a palavra, Deus abençoe a pastora Jussara, também pela sua visita, pela companhia da noite de hoje. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amanhã nós estaremos começando um evento da igreja muito importante, que é o nosso encontro de família, que nós já temos por hábito realizar todos os anos, é um seminário. O pastor estará ministrando aqui amanhã, sexta-feira, e também no sábado. E o culto começa um pouco mais cedo, às 19h30. Então nós aguardamos, esperamos, irmãos. Você esteja aqui, venha com a sua família, venha ouvir a palavra de Deus para a sua vida, para o seu lar, não só para o casamento também, mas certamente haverá palavra não só para o relacionamento conjugal, mas também para a família como um todo, para os filhos, para os pais, para os maridos, as esposas. Amém? Vamos estar orando e nós vamos estar encerrando agora. E que Deus abençoe você, que leve a sua bênção para a sua casa, que o Senhor esteja derramando da unção na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nesse último domingo nós não teremos a EBS, nós não teremos a escola bíblica dominical, não teremos aquele café da manhã, nós teremos no outro domingo, né? Que é o domingo da EBS, que vai ser o primeiro domingo de junho. Será uma escola bíblica especial e você faça sua inscrição lá para participar da EBS, né? Você que quer vir aqui almoçar com a gente, você que vai participar daquela oficina gastronômica, né? Os aprendizes de Masterchef aí, não esqueça e faça o quanto antes, né? Se inscreva lá, está lá nos grupos da igreja, no grupo da igreja, também está dos diaconisas, dos diáconos, todos os grupos de WhatsApp. Entra lá, é muito simples, só tem 3 perguntinhas para você fazer, colocar o seu nome e fazer a sua inscrição. Amém? Porque nós precisamos saber quantos vão estar aqui almoçando conosco no domingo da EBS, para nós podermos nos programar. Está entendido, irmãos? Amém? Vamos orar, vamos despedir da presença do nosso Deus nesse lugar. Senhor, nós te adoramos e louvamos e bendizemos. Nós glorificamos o teu nome santo e poderoso. Que a unção do Senhor, ó Deus, continue sobre a vida dos teus filhos. Que a unção do Senhor, ó Deus, esteja sobre os eventos deste final de semana, Senhor. Sobre o culto, ó Deus, no domingo, a escola bíblica dominical, sobre nosso encontro de família na sexta e no sábado. E que a unção do Senhor seja derramada de uma maneira especial, ó Deus. E que nós possamos ver o sobrenatural do Senhor. E que a tua palavra em nossos ouvidos, ó Deus, possa descer ao nosso coração, e que nós possamos nos avivar, nos aquecer, ó Deus, e nos apresentar diante de Ti, como labaredas, como chamas de fogo, que arde na presença do Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.